Conversa de Mulher, hoje sexta-feira no Espaço Feminino. Agora é o seguinte, vocês que começaram aí achando que porque ouviram a Raquel adorar o Senhor com a música Vou Te Adorar, do CD A Um Deus no Céu, vocês acharam que o quê? Que era um programa de terça? Que era um programa de quarta? Que era um programa de quinta? Nenhum deles. É o de sexta. Sexta de primeira. Sexta! Conversa de Mulher. E é muito bom ter a sua companhia aqui, amiga linda, maravilhosa. Amiga. Tipo, o assunto de hoje. Tem. Pastora Gisela Xavier, pastora Márcia Pinheiro, a celebridade que não quer calar. Neide Pires. Tudo bom, Márcia? E Raquel Melo hoje com a gente aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre a sutileza do orgulho. Esse é um assunto Isso, eu pensei. A gente vai ter muito momento hoje. É um assunto atual, né? E que, tipo assim, todo mundo sujeito a ele. Sim. Todo mundo está sujeito a passar por isso. É uma coisa que a gente tem que estar sendo trabalhada diariamente. Inclusive, eu tenho até uma musiquinha fala. que todo mundo conhece essa música. Você que está aí do outro lado já ouviu essa música. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão no teu poder. Não é forte isso? Forte. Porque, Márcia, alô, falar do orgulho das outras pessoas é fácil. A gente tem uma relação aqui, tá entendendo? Mas quando a gente se depara, a gente se confronta, né, com nós mesmos, dizendo assim, olha, você já passou por isso, ou o negócio tá querendo desabrochar em você. Então, é difícil. Eu recebi, depois que eu ministrei essa canção em muitos lugares, eu recebia muita carta. Final de culto, as pessoas vinham falar comigo assim, olha, como essa música me confrontou. Porque eu nunca tinha percebido, né, como você dizer, é sutil. Sim. Né? O orgulho é sutil. Você está lá, de repente, né, tá sendo produzido, né? E daí as pessoas vinham e falavam para mim, ó, eu mudei e foi um momento onde eu parei assim, chorei diante de Deus quando eu vi que tinha isso, estava passando por isso, não sabia como administrar. Então é algo que a gente tem que trabalhar mesmo. Eu já passei por isso também, é uma coisa que a gente tem que estar se policiando, né? Aquela coisinha quando não vem um tapinha, minha irmã. Você cantou muito hoje. Falei, meu Deus, ninguém falou nada. É uma coisa que mexe com a gente, tá entendendo? O que é legal a gente pensar aqui é o seguinte, é que o orgulho, ele é sutil porque ele nasce... veja bem, ninguém aqui está querendo promover a que você fique apavorada, não, né? E nem achando que tem chifre na cabeça de um gatinho, né? Não é nada disso. A gente quer aqui pensar que muitas vezes esse orgulho ele vem como uma forma de defesa, pastora Gisela. É um mecanismo de defesa. Você vem como uma forma para se defender. Você quer reagir a uma questão, não sabe como fazer, aí entra com aquela de orgulho, né? E não sabe muitas vezes que é sutil isso. Por exemplo, uma dona de casa que quer fazer tudo, não aceita ajuda de ninguém, é uma forma de orgulho. E às vezes ela está super cansada, ela não está aguentando mais, mas ela não arreda o pé. Isso. Lá no fundo, ela não está fazendo aquilo naturalmente. Existe um esforço dela, mas ela tem orgulho de estar ali, naquela posição. Isso, para defender um discurso. Qual é o discurso que ela defende? Eu faço tudo. Não preciso de ninguém para me ajudar, entendeu? Como que você tem tantas pessoas para te ajudar, alguma coisa assim? Você sem querer nessa fala, porque lá dentro o ser humano quer um aplausozinho, um reconhecimento, né? Que não é ruim. Que não é. Vamos lá. Vamos falar. Lados, né? Vamos lado falar. saudável. Porque, poxa, é muito legal. Né? Jesus mesmo, quando ele estava querendo saber a respeito dele, ele não que ele precisasse, mas ele 100% homem, como era, que isso é muito lindo a gente saber, e 100% Deus, ele chegou com os discípulos e perguntou, o que é que dizem de mim? Né? É que o ser humano não é que ele precisa queria desse sentimento de aprovação, né? Ninguém gosta de mim, então pai, não quero mais ficar aqui nessa terra. Me não é leva nada disso. agora. Me leva agora. Me prepara e leva, não é nada disso.
Não é nada disso. Mas, por exemplo, quando uma pessoa chega e elogia, nossa, eu fui tão abençoado com a sua oração. Aí você fala, mas eu subi tantas vezes ao monte essa semana, eu oro de madrugada. Você pode falar isso naturalmente, porque realmente, tudo bem. Mas você vai pensar que o esforço veio de você. Ou então você se acha muito inteligente, né, pastor? Eu sou muito inteligente, então é por isso que eu faço isso, faço aquilo. Né? Ou a gente fala assim, antigamente eu falava assim, não, mesmo que você tem que ser esperto, perdoa, porque isso vai voltar para você. Mas como que aquele que nem recebeu o amor do Senhor vai ser esperto? Ele só pode ser, vai ser pelos esforços dele, ele não vai conseguir, né? Então, não é pelos nossos esforços, é o Senhor. Aí você tira, o orgulho vem aí, porque aí você tira a primazia do Senhor na sua vida, né? Então, eu estou orando porque eu faço isso, e eu não faço, meu Deus. E sem querer, você passa como se você fosse assim, altamente espiritual, né? Uma coisa assim. É uma coisa invisível, muito né? sutil, pastor, é muito. Mas nós temos que tomar muito cuidado, muito. Uma coisa invisível, assim, eu conversando com uma pessoa um dia desse, e a pessoa falou, mas isso só aconteceu porque eu orei, porque me preparei, porque eu fiz. Mas a capacidade não vem dela, vem do Senhor. Então, é uma invisibilidade, assim, que a pessoa não consegue perceber que ela está sendo orgulhosa ali naquela E quanto hora. mais o orgulho é assim, o orgulho ele vem desse caminho de não entender as conquistas. Pastor. Né? Vem por um caminho, que é Perfeito. aquele caminho que você não entende as conquistas. Então, olha só, irmão, você ouve assim, o discurso é esse, irmão, para você ser abençoado, você tem que ralar, você tem que penar. E tem a história do pagar o preço, que isso me irrita. Gente, não, por quê? É o seguinte, o mérito deixa de ser de Jesus. Você fez o voto. Você deixou o cabelo comprir, ficar que nem aquele personagem que não tem cara. Enfim, esse é outro programa. Você deixou o cabelo crescer, você raspou o cabelo, você ficou vestido que nem um poste, você tem a cara de tamanco. Então, você pagou o preço, você se deformou, você subiu ao monte, você pagou a penitência, você ralou o joelho. Olha meu joelho, e anda de saia e ainda mostra. Olha meu joelho ralado aqui, isso aqui é oração. Gente, isso é orgulho, isso não é oração, isso é orgulho. Porque o mérito deixou de ser do Salvador. Muito A sério. cura não foi Ele que te deu, foi você que pagou o preço para viver. E isso é o seguinte, é pegar o que Jesus faz, rasgar, assumir toda a glória, toda a honra, e Ele fica em segundo plano. Ele é só um passageiro. O motorista da vida sou eu. Gente, isso é sutil e é diabólico. E é diabólico. É importante, é porque o Evangelho da Graça, ele é um evangelho que tira o homem do centro. Isso aí. Ele deixa de ser o melhor pregador, ele deixa de ser o melhor cantor, ele deixa de ser o melhor tudo, para a honra ser sempre do Senhor, para a glória ser sempre do Senhor, para o mérito ser sempre do Senhor. Então eu não quero conduzir as pessoas a Jesus, eu quero conduzir as pessoas a mim, a minha igreja, para comprar o meu CD, para ouvir o meu testemunho, porque hoje em dia testemunho está dando dinheiro. Sim. Me leva na tua igreja porque eu tenho um testemunho para contar para a tua igreja que vai ser bom. Aí, por quê? Não, mas aí tem uma graninha por fora. Por quê? Porque Jesus na história não aparece. Gente, eu sei que eu estou chocando, mas é interessante a gente aqui levantar essa palavra. Não estou falando chateada, não. Eu estou falando como quem entende muitas vezes o sofrimento de muita gente que vive atrás dessa fama toda e não entende que, gente, Jesus está voltando. E hoje em dia nós precisamos entender o seguinte, para apontar para Jesus. Aleluia. Não é para apontar para que a minha denominação, vem para a minha igreja, vem comigo, e sou eu. Tira o foco de você, e coloca o foco em Jesus, sabe? Márcia, ora por mim. Eu digo aqui no programa, eu quero orar com você. Por quê? Porque eu quero estimular a que você entenda que a sua oração é tão mais ouvida quanto a minha. Isso. Tão mais ouvida quanto a minha. Amém. Entende? Não existe essa coisa.
Ah, se você fizer isso comigo, se você orar comigo, não, peraí. Aí perde o foco, acaba você sendo uma bengala espiritual, quando a pessoa, na realidade, tem que saber que o foco dela tem que ser, tem que ser cristocêntrico, né? Não, tem e que interessante, olhar às direto. vezes, não sei se passa nas igrejas, nas comunidades onde a gente frequenta. Eu já vi bastante disso. Termina o culto, um culto muito abençoado, teve uma oração maravilhosa, cheia de poder, e aquela pessoa vai lá, não, conta um problema que já foi resolvido, mas ele é que tem que orar por mim. Se vier o diácono, tá, ou a irmã, não serve. Então, isso, se uma pessoa não sabe administrar isso, você termina... Eu tenho muito cuidado com essa coisa de elogio. Tá entendendo? Não que você não deixa, não reconheça. É bom reconhecer, mas a gente tem que saber também como elogiar algumas pessoas. Porque nem todo mundo está preparado para receber elogios. Maduro, né? Você termina, às vezes, estragando... Né? Porque você pensava que, puxa, que bênção que foi, como você mesmo falou, né, pastora? Que bênção que foi o teu louvor. E, de repente, é alguém que fala assim, eu já sabia disso. Toda vez que eu canto, acontece Você isso. não sabe como foi que Deus me deu essa música. Você não sabe, minha filha. Né? Eu tive que ir no Monte Horebe da Sassardia, um monte de vezes, Sassardeu, queimou toda a pauta do hino, queimou o violão. E essa coisa do orgulho é tão sutil, pastor, porque tem pessoas... A Neide está falando junto contigo, é ótima. Né? Fala, De vez em quando a gente ouve as pessoas, já vi outro pregador falando assim, Deus tem me usado tanto, minha irmã, assim, eu estou sendo muito usada. Aquela que a pessoa diz, eu estou fazendo, assim, colocando cuidado no que a gente tem que ter, orado, fazendo, né? Que de repente ele até falou assim sem querer, mas não está percebendo a sutileza. Pastora, mas isso aí é com querer mesmo. É com querer? É com querer. Eu também acho. É com querer. É com querer, por quê? Porque a sutileza do orgulho, inclusive, ela cega. Ela cega. Ô, Márcia, e como chegar uma pessoa assim? Sabe, como a gente trata uma pessoa assim? Chegar assim, de repente a pessoa está diante de você e falando, Márcia, Deus me usou. Menina, quando eu oro, acontece isso, papa. Como é a atitude da gente diante disso aí? Porque eu tenho que me segurar muito para não rir. A pastorinha, acho que ela ia fazer assim, olha o avião, olha o avião. Mas não, tem que... Porque, olha, é uma coisa que... Eu sinceramente, Raquel, Você exortaria, assim? Se a pessoa vir para cima de mim com essa história aí, que Deus me usa, que eu faço, que eu aconteço, que eu sou, que eu simplesmente, eu não vou fazer nada. Eu vou deixar o Espírito Santo fazer. Se ela é nova criatura, se ela é nova criatura, se ela acreditou que Jesus é o Salvador dela e é o Senhor, existe o Paracleto, que é o Espírito Santo, né? É o nome grego para o Espírito Santo, né? Que é o conselheiro, que é aquele que vai lá e vai dar um toque. Filho, essa tua perspectiva sobre você precisa ser alinhada à minha vontade. Então, eu oro e eu começo a orar por aquela pessoa para que o Espírito Santo tenha esse lugar. Porque, Raquel e gente, assim, é lindo como só o Espírito Santo tem um jeito muito lindo e singular de falar com a gente de uma forma única, perfeita, que só, às vezes, só ele que a gente ouve. Verdade. Sabe? É que nem mau hálito. Todo mundo sente, menos você. Meu Deus. Entendeu? Aí o Espírito Santo precisa vir e falar, filho, dá uma fechadinha da mão, dá uma fechadinha da mão assim e sente teu próprio hálito. Aí você vai... Ih, tá mal o negócio. Então, deixa eu recorrer aqui para a solução do problema. Porque, às vezes, não vai funcionar. A cegueira do orgulho, o orgulho tem essa problemática. Ele vem para responder uma carência, né? Ele vem para responder uma carência e aí, ele nessa de responder essa carência, ele vai suprir imediatamente aquela carência por aquela coisa daquela visibilidade, né? Daqueles aplausos e aquela carência ali, onde há tempos atrás a pessoa não era vista, não era citada, não era acolhida, era isso que ela queria. E quando ela não pôde ser pelos meios certos, o orgulho, de repente, funcionou aí. Nós fomos uma vez lanchar depois da igreja, fomos comer uma pizza, aí nós sentamos, né? E logo assim ao lado sentou uma outra pessoa. E essa pessoa, acho que era de mídia, era cantora, alguma coisa. E ele falava assim, não, porque eu curei tantos hoje.
Eu curei tantos, Ai, várias vidas foram transformadas. Só o Espírito Santo nesse É, caso. olha só, Deus me usou para eu curar. Ela foi curada do câncer, ele andou, mas fui eu. Deus usou a mim. Deus E ela fez agora está me abandonando. Ele estava reclamando de alguém, né? Que era dirigente lá do trabalho que ele estava, que não estava dando valor a ele. E agora ela me abandona, mas fui eu que fiz isso, fui eu que fiz aquilo. Olha aí. Mais alto. E muitas pessoas não eram cristãs que estavam Mas era ali, muito alto, não era baixo, não. é. E a gente falou assim, ai, Jesus, eu tenho Teve uma vontade de participação aqui do levantar. Ronaldo Santos, que ele veio aqui. Como? Ronaldo Santos. Isso mesmo. Ronaldo, você pensa que tinha dito errado o nome dele. Aí, o Ronaldo Santos estava aqui e uma telespectadora ligou, queridíssima, porque o neto faleceu no centro cirúrgico e quando ela foi ver a enfermeira, enfim, disse a ela, você tem fé? E ela estava ouvindo o louvor do Ronaldo. Então, ela disse que aqui no programa foi o louvor do Ronaldo. Aí eu tive que fazer, aqui a consideração, essa querida que eu sei que ela falou, mas ela entende que tanta gente estava ouvindo. E o Ronaldo estava aqui, eu disse, querida, não foi o louvor do Ronaldo, foi Jesus. Claro. Né? Então a gente não pode tirar de Jesus uma glória que é só dele, gente. E Jesus nos ensinou, não é? Que não é só para orar que você tem que fechar a porta do seu quarto. Porque tudo que você faz, você tem que dizer para todo mundo que você está fazendo. Não é? A gente vai e faz aquela propaganda do que a gente está fazendo, porque eu fui ao hospital, visitei, não sei o quê. Eu tenho uma irmã que pegava no meu pé que eu tinha que ir no hospital, mas eu não queria dizer o que eu fazia, eu deixava de fazer no meu dia a dia. Mas o Senhor também quer isso também, não é só oração. Aí tudo que a gente faz, eu já li a Bíblia 10 vezes, aí o outro, não é a reflexão dessa semana, não é você tomando cuidado com aquilo que você fala, para o outro não ficar triste. Aí o outro que não leu nenhuma vez, nossa, então eu não sei nada. Então, coitadinho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala. A minha oração é melhor porque eu me separo mais, porque eu vou para o monte, vou não sei o quê. Quando é o Senhor que faz tudo. Mas quando a gente está nesse discurso, é tão perigoso porque olha só, você priva o teu irmão de ter um relacionamento com Jesus para ter um relacionamento com você? Não. Verdade. Tipo, Não é? vê se deu. Não, olha só, falta de é o seguinte, se conhecimento. você quiser, eu oro por você. Não é assim não. Se você quiser e você crê que você pode, então olha só, vamos orar juntos. Eu posso até orar com você, né? Mas a sua oração é tão mais ouvida que a minha. Quando você vê um líder falando isso, esse líder, ele realmente está conduzindo as pessoas para Jesus. Porque se ele quiser, ele manipula as mentes também relacionado à mesmo. simplicidade. Às vezes as pessoas confundem ser simples, né? Porque eu conheço muitas pessoas que são super simples e são muito orgulhosas. Você, É desumildade que devia ser. um pouco isso, né? Ele está falando de humildade, né? De estar assim, reconhecendo que em tudo, né? Dependemos em tudo do Senhor, né? E que acho que desassociar um pouquinho disso de simplicidade, né? Que às vezes não é o fato de eu ser uma pessoa simples, eu ser simples, que muitas vezes, quantas pessoas, eu já conheci várias, que eram muito simples, eram muito orgulhosas, não reconheciam as coisas, não precisava reconhecer, até precisavam de ajuda, né? Você estava contando aí, eu estou me lembrando de um livro que eu li, que o autor, ele contava a história de uma pessoa que queria ir para o campo missionário e o pastor falou para essa pessoa o seguinte, tá bom, você quer ir para o campo missionário, então você vai ter que passar por 2 provas. A prova, aí ele falou assim, pois não, claro, estou super preparado, vai, manda ver que eu estou preparado. E ali o pastor disse para ele assim, tá bom, então amanhã, às 2 horas, você vem aqui que vai ter a primeira prova. Qual é a prova? Para eu, né, já sabe, a prova da água. Aí o cara, prova da água? Bom, o pastor deve saber o que ele está falando, mas eu vou passar porque eu sei que eu posso, blá, 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 tá bom. Aí deu 2 horas, ele está lá na porta da igreja. E quando passou 2h05, ele falou assim, acho que o pastor se atrasou, acho que eu vou bater aqui na porta. Aí bateu, pastor, aguarde um momento. Aí, o pastor está aí? A porta fechada? Aí ele começou a bater, pastor, mas já está passando. Aí quando deu 2h15, ele bateu de novo, aguarde um momento. Deu 2h30, ele começou a bater, o pastor não falou mais nada. Aí ele bateu, irritado. O pastor abriu a porta e jogou um copo d'água na cara dele. Deus. Eu não sei se é verídica a história, mas era a história do livro.
E o autor disse que o pastor falou para ele o seguinte, essa é a prova da água. Ele indignado, como assim, o senhor demorou tanto e jogou água em mim, se ofendeu e disse um monte. E ele disse, você não passou na prova da água. Nem vou para a prova do fogo. Se na da água você não passou, na do fogo você não passa mesmo. Misericórdia. Ou seja, o que acontece? Muitas vezes a gente entra numa rota que a gente às vezes não está preparado, não tem maturidade para viver aquilo. E aí, por exemplo, o que deveria ser um caminho para glória, para honra do Senhor, esse caminho ele se torna um caminho que eu passo a ser o centro das atenções. A Raquel deve saber disso muito bem, né, Raquel? Porque tu tem uma história, né, um caminho que você hoje está vendo a Raquel cantar aqui, mas hoje ela recebe isso em maturidade, ela recebe esse... Horas, afinadíssimos. Tá entendendo? Aí você vai, mas você desafina. Desafino, sim. Desafino. Eu já vi cantoras que eu fiquei assim, Márcia, eu fiquei horrorizada da pessoa estar lá no aquário gravando e de repente a pessoa que está lá te dando as coordenadas, ó, você desafinou aí. Eu não desafino. Tá entendendo? Que não desafina é esse, rapaz? Desafina sim, somos imperfeitos, mas aquela, sabe, aquela coisa, não, eu não preciso de ajuda, eu não preciso, não. Então, eu dou graças a Deus por essa atitude, não sei como é que Deus, qual é o trabalhar de Deus na minha vida dessa forma, sabe, de toda vez me lembrar, não sei se ele acha assim, se eu der mole na Raquel, vai se sentir. E a Raquel, né? ela tem um carisma muito grande, você vê que ela faz, ela imposta, não sei o quê. Imagina como é que as pessoas veem isso e elogiam muito, porque dá vontade de elogiar, é gostoso, sabe né? o que a mulher falou para mim? Eu fui dançando numa igreja, terminou o culto, chegou uma senhora bem simplesinha. Aí chegou pra mim, com um cajado na mão, eu falei, agora. Chegou a minha vez, Senhor, ser trabalhada. A mulher chegou assim, você é a menina que canta Quebra Meu Orgulho? A música que eu cantei no início, né, Senhor, Quebra Meu Orgulho. Eu falei, sou. Você sabia que eu não gosto de você? Eu falei, meu Deus. Como você, por que a senhora não gosta? Porque toda vez que você canta essa música, você olha pra mim. Na televisão. Toda vez que você canta essa música, você olha pra mim. E eu não sou orgulhosa não, viu? Você canta pra mim. Aí pegou o cajado, aí já ia assim, aí chamou o esposo. Vem cá, velho, vem cá. É a menina do Quebra Meu Orgulho. Aí ele olhou assim, eu sabia que era ela. Os irmãos da igreja sabiam que ela sempre pega um, sabe? Daí, não, irmã, desconversou assim, me tirou do meio. Mas eu fiquei assim, gente... Me levou a casa. Quase que... Tipo assim, ó a pessoa que... Agora, isso é muito importante que a Raquel está falando. Deixa eu só te colocar uma coisa aqui. Aí, você pode estar pensando assim, realmente, as pessoas orgulhosas têm de estar assim num paredão e a gente chega lá e metralhando essas pessoas. Deixa eu só falar uma coisa para você. O pai, ele é o próprio amor. Então, ele jamais vai pegar uma pessoa que está debilitada pelo orgulho, porque o orgulho debilitou essa pessoa. E já que essa pessoa está debilitada, ele não vai detonar uma pessoa dessa, não. Ele não vai pegar uma pessoa dessa e dizer assim, agora eu vou botar você em público e vou te desnudar em público e vou esfacelar você, porque eu adoro quando você é envergonhado na frente de todo mundo. Isso é uma palhaçada
e, como eu costumo dizer, isso é uma marmota e Deus não faz isso. Ele vai trabalhar você singularmente. Ele não vai fazer você passar vergonha alguma, porque ele sabe que o orgulho te desnutriu, que o orgulho causou um grande nó na sua vida e que ele te ama tanto que ele quer tirar você desse nó e trazer você a um discernimento, a uma revelação de um amor que você não precisa aparecer tanto. Ele aparece e já é o suficiente. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Fica tranquila. Se é esse o problema, fica tranquila. Ele trabalha com amor e cura você de todo o orgulho. Ele é lindo. No Espaço Feminino, a gente tem aqui entendido que alguns fatos marcam a vida da gente. E aí, hoje a gente quer ouvir uma das queridas falando sobre o que marcou tanto ela. No início do ano passado, de 2014, minha mãe foi diagnosticada com um câncer muito sério no início do ano, né? E foram, assim, dias e meses de muita luta, muita dificuldade, né? Foram cirurgias, quimioterapia, radioterapia, várias internações, né? E, assim, diante de toda a dificuldade, eu comecei a perceber, Deus começou a fazer uma obra muito linda na minha família, né? Somos 4 filhos, né? Mais meu pai, que ainda é vivo. E assim, nós começamos a nos revezar para cuidar em hospital, em casa. E foi um tempo assim que nós pudemos conhecer, conversar. Eu ficava horas na cama da minha mãe cuidando dela. E ela falando das coisas que ela achava que tinha errado com a gente. E eu falando das coisas que eu tinha que pedir perdão para ela. E assim como foi comigo, aconteceu com cada um dos meus irmãos, também com meu pai. E assim foi linda a obra que Deus começou a fazer de restauração da minha família, né? E eu pude entender que, naquele momento que minha mãe estava numa cama, foi assim, o mover de Deus nas nossas vidas, né? Foi um momento que nós pudemos, assim, teve uma união, uma comunhão muito forte. Como estava fraco, te segurava, orava, segurava assim, íamos para cada um do outro, para conversarmos às vezes juntos, quando um estava de plantão com minha mãe, estava o outro. E assim, foi lindo, sabe? Minha mãe falou muito antes da minha mãe, inclusive minha mãe falecer, né? Estava internada no hospital. A última vez que ela pôde falar, que logo depois ela entrou em coma, ela fez uma oração linda, né? Foi de agradecimento. E ela agradeceu, assim, por tudo que Deus tinha feito na vida dela, pelos filhos, pela família, pelos amigos que tinham dado para ela. E também porque ela estava, assim, por todo o ressentimento e mágoa que ela tinha, Deus tinha dado a oportunidade de passar aquilo tudo, tirar aquilo tudo da vida dela e das nossas vidas também, né? Isso me marcou por quê? Porque hoje, né? Ela hoje está com o Senhor, né? E eu fiquei assim, apesar de toda dificuldade, nós começamos a sentir paz, né? E hoje eu vejo assim que muitas vezes a gente está em casa com o pai, com a mãe, com o filho, com os irmãos, está tão distante, né? As pessoas não conversam, não tem mais tempo de falar e tem tantas mágoas, tantas coisas que precisam ser faladas, tratadas e a gente está tão perto e não faz isso. Com a minha mãe, precisou que ela ficasse em estado terminal para que a gente tivesse tempo para isso, né? Eu não sei como é que está a sua vida hoje, minha irmã, mas Deus está mandando te dizer agora que hoje é tempo de restauração, tá? Hoje é tempo de você pedir perdão, perdoar, né? Colocar aquelas coisas que precisam ser colocadas, que às vezes a gente fala tanta coisa que não devia, que sai da boca para fora, né? Eu estou dizendo agora, pare, priorize isso, esses relacionamentos, restaure a sua vida, porque isso traz paz para você e saúde para a sua vida. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já.